todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para a palavra de oração. Senhor Jesus Cristo, é com imenso prazer, Senhor, mas imenso prazer que nós estamos na Tua casa, Pai amado, te agradecemos por permitir nós estar aqui, Senhor. Que aquela escritura que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, está gravada nos nossos corações, Senhor, e é muito bom estar aqui. E sabemos que nós estamos aqui pela Tua permissão, Pai, que nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós não fizemos nada para ser salvos, mas Tu, pela Sua imensa graça, nos salvou. E te damos graça por isso. Pedimos que o Senhor venha receber os nossos louvores, que o Senhor ouça os nossos cânticos, que isso possa chegar como um cheiro suave diante de Ti, Senhor. E que o Senhor venha em resposta, trazendo bênçãos para nós, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa usar o irmão Odacir de uma maneira tão especial, Senhor. Que a palavra possa penetrar no fundo da nossa alma, Senhor. Pois o Senhor é o que consegue cruzar entre as juntas e medulas. E o Senhor pode penetrar no mais íntimo da nossa alma, Pai. Nos perdoe, Senhor Jesus Cristo, aonde nós temos errado contra Ti. Para que nós possamos chegar limpos, mais brancos que a neve, diante de Ti essa noite. E que a Tua graça e a Tua misericórdia não se afaste de nós. Pois rogamos em Teu santo e doce nome, Jesus. Amém. Ainda de pé, você já disse para ele quanto você o ama. Queria dizer agora. Eu amo. Tu estás a enfrentar.
combate ajoelhado, submisso, encorajado, sobre o comando de Jesus. Aleluia! Irmão que neste instante está chorando, saiba que em algum lugar alguém por ti está orando. E não pense que está só neste caminho, seja longe ou bem pertinho, Deus por ti está velando. Todo mundo. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sobre o comando de Jesus. Aleluia! O caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus estão amando. O inimigo arma cilada cada dia, mas a grande porfia é o cristão que sai ganhando. Dê-me sua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sobre o comando de Jesus. Deus unge os passos do obediente, que chorando ou contente não recua na batalha. Ele dá força suficiente ao guerreiro e fiel crente, sua promessa não falha. Aleluia! Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sobre o comando de Jesus. 4. Deus unge os passos do obediente, que chorando ou contente não recua na batalha. Dele dá força suficiente ao guerreiro e fiel crente, sua promessa não falha. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sobre o comando de Jesus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Vamos cantar ainda o 38. Graças a Deus.
Encontraram? Deus olhando do céu para a terra não viu nem o justo sequer, até mesmo os seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé, pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede na separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram adiante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. Aleluia. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Mais uma vez. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar ainda 287. Depois a gente ora pelas ofertas. 287. Quão bondoso amigo é Cristo. Ele é teu amigo? Amém. 287. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor.
nosso bondoso Pai, nós realmente somos muito gratos a Ti, Senhor, de poderes ter um lugar como esse para Te servir e Te adorar, para ouvir as Tuas palavras de vida eterna, Senhor. Ó Deus, obrigado, Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigado por este culto, obrigado por cada irmão aqui presente, Pai. Queremos Te adorar com as nossas ofertas nesse momento, Pai. E pedimos que o Senhor as aceite e que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Podem tomar seus assentos. Graças a Deus. Vamos cantar ainda no 266. 266, nosso nome. Glória a Deus. O caminho é estreito. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando a vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vinda gloriosa eu estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e aí viveremos para sempre. Amém. Tem a luta e a prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus, Ele é meu guardião. O mar se agita
Ele virá em breve, levará os remidos lá no céu a riqueza que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Aleluia. Cantar mais um hino, então, para nós trazermos a palavra. 289. 289. Graças a Deus. Quão glorioso cristão pensar. Na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de violar. Meu Deus, desculpa. Vamos cantar o 315. Deixa esse falar. Fugiu a melodia do hino. Graças a Deus. 315. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar para levar-nos a glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzia haverá, mas o Cordeiro bendito da glória do Altíssimo Deus iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão, dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar, pois são as almas remidas por Cristo no céu tem poder de entrar. Todo mundo, Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião,
sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Aleluia. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Santo e eterno Deus, nós somos agradecidos, ó Pai, por esta sublime graça, Senhor. Se não fosse a graça, Senhor, o mundo estaria perdido, Senhor. E todos nós estaríamos também perdidos, Senhor. Porque o Senhor, quando nos viu, Senhor, no atoleiro, o Senhor conhecia o nosso endereço e foi lá e tirou nós para que pudéssemos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E nesse dia, Senhor, quando o mundo está entrosado, Senhor Deus, está totalmente enrolado com as coisas mundanas, Senhor, porque é próprio deles, pela graça nós estamos aqui nesta hora, Senhor, para meditarmos um pouco sobre aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Traga, Senhor, o teu Espírito, para que possamos então ser dirigidos por Ele, Senhor, para sobre essas coisas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando cada um. Amém. Vamos ler então a Escritura, que nós temos uma delas para esta hora. Vamos ler então Apocalipse capítulo 2, verso 21 até o verso 23. Não é complicado, eu acho que deixei o óculos todo em casa, esse aqui é o óculos mais antigo. Vou ter que ver se eu consigo ler. Então, Apocalipse capítulo 2, verso 21 em diante. É uma escritura assim conhecida, onde Deus fala, o irmão Werner fala muito sobre essas escrituras. Tem gente que não gosta de pensar no livro do Apocalipse, porque só pensa que é terror, que é coisa horrível. Não, o Apocalipse é um livro abençoado. O diabo tem raiva de Apocalipse. O diabo tem dois livros que ele odeia, diz o irmão Werner. Gênesis, porque revela quem ele é, e Apocalipse. Apocalipse porque mostra quem, aliás, o tempo que é o final, quer dizer, o tempo que vai ser exterminado. E ele anda nervoso com isso, ele está fazendo provocações e tantas coisas, porque ele sabe o tempo dele já é próximo, está acabado, está nos últimos cartuchos. Os sinais estão mostrando isso, que Deus está querendo buscar o seu povo. Então vamos ler verso 21, diz assim: E deles tempo para que se arrependesses da fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, sobre os que adulteram com ela, virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Poder sentar? Essa escritura de Apocalipse, ela nos põe a pensar que Deus conhece todas as coisas, conhece o nosso andar, o nosso parar, o nosso dormir, o nosso levantar,
nada escapa da presença de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Ele conhece tudo. Para ele não precisa voltar lá no passado para descobrir um livro de alguém, a genealogia de alguém, para saber sobre o que foi alguém no passado. Lá em Apocalipse também ele diz assim, quando eles falavam sobre na revelação, ele disse: a minha fiel testemunho, um homem chamado Antipas, que não estava na Bíblia. Nós ficamos sabendo dele porque na revelação Deus falou sobre como a minha fiel testemunha que teve lá, meu servo Antipas. Vamos dizer, deve ter sido alguém que agradou a Deus para ele lembrar e falar com João sobre Antipas. E assim, irmãos, nós temos que pensar que para nós seria muito satisfatório se o tempo continuar e alguém um dia, Deus falar sobre nós. Nem que nós não aparecêssemos em nada nessa terra, que nós fôssemos simplesmente neutro, dizer, que ninguém soubesse de nós aqui. Mas Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que você fez de bem e o que você fez que não foi bom. E Ele é capaz de fazer com que tudo aquilo que nós fizemos que não presta no passado, aquilo simplesmente pelo sangue dele não vê nada daqui. Mas ele vê nós para o alvo como a neve. Eu gostaria de somente intitular isso que eu vou falar sobre uma pequena frase. Diz assim, ou um texto aqui, para nós memorizarmos isso, o que Deus quer com nós. Temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus para nós chegarmos, para que possamos alcançar todo o sucesso que precisamos para chegarmos no céu. Então nós precisamos dar tudo o que temos para alcançar, chegarmos no céu. Aquele lugar não é um lugar qualquer, não é um lugar, uma geografia. Não, é um lugar diferente, é uma outra dimensão, onde nós viveremos felizes. Essa é a realidade. Hoje nós estamos num pesadelo. Por mais que você tenha uma boa vida, você desfrute de muitas bênçãos nessa terra, mas você vive num pesadelo. Eu vivo num pesadelo, a vida é assim mesmo. Mas um dia desse, num abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia, nós vamos parar de ter pesadelo, vamos acordar para a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Vida eterna somente quem tem vida eterna é Deus. E para nós termos vida eterna, nós temos que ter Deus na nossa vida. Então nós somos eternos igual a Ele. Eu gostaria de mostrar para vocês alguma coisa. Tem uma outra escritura que eu vou ler em seguida, onde o irmão Branham fala sobre Sansão. Mas antes, eu vou mostrar alguma coisa na mensagem de demonologia, porque o irmão Branham fala aqui sobre o que são demônios. E nós precisamos estudar também o que é demônio. Ele pegou uma mensagem chamada demonologia. E o que é isso? O que é demonologia? Demonologia é estudo de demônios. Mas para que estudarmos demônios? Irmão, se você não tiver percebido, não saber quem ele é, você está enrolado. Verdade. Nós temos que saber o que fazer? Entrarmos na mente do diabo. Todo mundo fala assim, não temos que entrar na mente de Deus, é claro. Mas nós temos que entrar na mente do diabo para saber as artimanhas dele. Você tem que conhecer, saber o que o diabo faz e o que ele não faz, para você caminhar corretamente na tua vida. Dizer, o que é demônios então? Diz o irmão Branham assim, demônios, o que são eles? Eles são seres espirituais. Agora, o médico diz, você tem câncer, você tem catarata, você tem pleurosia, você tem isso e tem aquilo. Isso é o diabo. Todas as coisas, Deus não veio para trazer nada de mal, Deus veio somente o bem. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio da vida e vida com abundância. Amém. Aleluia. E você é uma vida, é um diabo, o câncer é um diabo, todas as enfermidades são diabos. É uma vida. E atrás daquela vida está um espírito. Quantos sabem e podem ver que o câncer, catarata, é uma vida? Quer dizer, tudo aquilo que vem em você é uma vida que sobrevive dentro de você. É um espírito
é o espírito que possui vida. De nada pode ter vida sem um espírito. Toda vida tem que ter um espírito ali dentro. Vê você? Então tem que ter uma vida para operar aquilo em algum lugar. Quer dizer, nós temos que saber as artimanhas do diabo, estudar quem é ele, saber o que ele está querendo fazer. Quando ele incita você para fazer alguma coisa que não está certa, você tem que saber que aquele é o diabo. E se você souber fazer, aí você está enrolado com ele mesmo. E nós precisamos ter conhecimento de quem é o diabo, para nós nos defender daquilo que ele vem fazendo. Diz o irmão Branham, o lutador de boxe, ou qualquer outro lutador, primeiramente, antes dele lutar com aquele indivíduo, ele vai estudar qual é a maneira que ele atua. Ele vai olhar, ver o tipo de golpe que ele dá, ver como ele vai atuar, se ele é direito, se ele é esquerdo, como que ele trabalha, se ele usa os pés ou não usa o pé. Então ele vai ter uma luta. Então primeiro o treinador dele leva, ele é bem treinado, ele vai lá e vê como que trabalha o inimigo dele, aquele que vai lutar com ele. E se ele não souber nada, Marcelo, da cor que ele vai disputar, ele simplesmente vai ter muito problema, pode perder uma briga, porque sendo melhor que o outro. E nós somos muito melhor que o diabo. Nós temos um conhecimento muito maior e temos muito mais tranquilidade, temos Deus na nossa vida. Embora não sejamos par para o diabo, ele já tem milhares de anos. E ele sabe como agir, como ele vai enfrentar as coisas. E ele te estuda, ele vai, estuda você, ele vê o que leva você a ficar nervoso, o que leva você a ter medo. Ele fica estudando você por muito tempo, até que ele vem e coloca te dá um golpe, para ver se te vence. Então nós precisamos também saber quem ele é. Conhecemos todas as artimanhas do diabo, para nós podermos defender na hora da necessidade. Temos que estar sabendo daquilo que vamos fazer, como vamos agir, para nos livrar do diabo. O irmão Branham conta que uma certa vez uma mulher, uma irmã, era uma dançarina, e ela simplesmente aceitou o evangelho e estava muito feliz de ser uma cristã. A irmã Nelly fala. E uma certa noite ela foi buscar alguma coisa, foi comprar, foi ao mercado, foi fazer alguma coisa, e na volta ela passava bem perto, aonde ela dançava, e fazia um show de dança. E ela começou a escutar aquela música, dar lugar para aquilo, e de repente ela disse: vou chegar mais perto. E foi se aproximando, dando lugar para aquilo, e daqui a pouco ela disse: eu vou entrar para ver se encontra alguns colegas ali dentro, até para falar de Jesus, falar sobre o que eu dar um testemunho para eles. Mas ela foi num terreno que ela não deveria ter ido. Ela foi lá e quando ela se deu por conta, ela estava dançando com seu amigo de dança antigo. Quer dizer, e quando ela percebeu, ela saiu, ela parou e correu para a casa do irmão Branham e disse: irmão Branham, eu estou perdida. E naquela hora, diz o irmão Branham que ele tinha recolhido um bêbado para dentro da casa dele, para tentar ajudar um amigo da família, e aquele bêbado estava sentado em um sofá. E ele disse que quando a Nelly veio, entrou na casa apavorada, chorando, ele colocou ela sentada, disse: eu não conhecia muito de pregar, não sabia muito sobre demônios, quase nada, não conhecia o que ele podia fazer. Então eu coloquei ela sentada e comecei a conversar com ela, e naquele momento a porta da casa começou a abrir e fechar por conta. Eu já vi coisas assim, desse jeito acontecer. Dizer, fechava e abria, fechava e abria. E ela disse: o que é aquilo, irmão Branham? Ele disse: eu não sei também o que é aquilo. E naquela hora o irmão Branham orou e repreendeu aquele demônio e saiu da vida daquela mulher como fosse um morcego. E ele se meteu debaixo do sofá onde estava o seu amigo sentado, deitado, e o bêbado estava bêbado, sarou naquela hora. Saltou de debaixo daquele sofá e apavorado para cima da cama. O que tinha acontecido? Aí diz o irmão Branham assim: nós procuramos por aquele morcego,
viramos o sofá, tiramos a cama, procuramos e não encontramos nunca. Então ela foi liberta naquela hora. Então, porque ela não conhecia as manhas do diabo. Ela não sabia que se ela se aproximasse daquele terreno novamente, ela ia entrar em problema. E o maior problema que nós temos, e nós observamos hoje, é justamente as pessoas que estão na fronteira. Não entram para dentro do sobrenatural e nem vão a quem, ficam ali esperando. Mas é necessário você buscar uma direção, um enchimento do Espírito Santo, para que você se livre das manhas do diabo. Senão ele vai levar nós pelo caminho que leva à perdição. Temos que estudar, entrar na mente dele, ver o que é bom e o que é ruim. O que não presta e o que presta. O que não presta vem da parte do diabo. Mas o que é bom vem de Deus, vem do Pai das luzes. Compreende? Nós precisamos então disso, olhar se o homem chamado Sansão, ele tivesse preocupado, o irmão Brana prega, lê essa escritura que eu li, para falar uma mensagem sobre uma igreja enganada pelo mundo. E ele justamente usa o personagem é Sansão. Verdade. Ele usa o personagem Sansão para mostrar para nós por que o Sansão se enrolou em problema. Será que ele tinha tido, se nós olharmos, ele tinha tido um chamado. Ele nasceu sob profecia. Ele veio ao mundo para ser o juiz e livrar Israel dos filisteus. Mas por que ele não pôde fazer nada? Ou melhor dizendo, ele não teve o sucesso que poderia ter tido. Porque ele não conhecia as manhas do diabo. E assim é com nós, irmão. Quando não conhecemos as coisas que o diabo oferece, nós se enrolamos bem facilmente. Porque não sabemos que aquilo é uma armadilha do diabo. A Bíblia diz assim, vigiai e orai. Não adianta você só orar. Eu só orar, nós temos que vigiar para não cairmos em tentação. Então nós temos que conhecer, dizer, entrar na mente do diabo e saber, conhecer as manhas dele. Dizer, você tem que ler a Bíblia, orar e ver como o diabo atua, como ele atuou com o vizinho, como ele atuou com a vizinha, como ele fez com aquela criança, com aquela mulher. Dizer, você sabe o que ele... Dizer, e você ter cuidado de não cair, de não deixar se enrolar o teu pé naquilo. Porque o diabo, ele anda por aí procurando quem ele tragar. E se ele consegue alguém, é mais um que vai com ele. Mas deixa eu só ler uma partezinha dessa parte de Juízes aqui. É Juízes capítulo 16. Se vocês quiserem acompanhar, você não pode deixar que eu leia. 16, verso 10 diz assim, ó. E então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que podereis te amarrar. Lembra que ele amarrava? Me amarra com isso, me amarra com corda nova, faça isso, faça aquilo. E Sansão não contava qual era a manha dele, porque ali realmente era o diabo trabalhando para tirar a moralidade de Sansão, para derrubar ele, para acabar com ele. Tinha que descobrir de onde vinha a força. Irmãos, vamos pensar que o mundo não fica olhando de onde é que vem essa inspiração, essa força para essas mulheres não cortar o cabelo, para essas mulheres andar de vestido comprido, dizer para esses homens não andar de bermuda, para esses homens se calorão com a calça jeans compridona. Quer dizer, da onde vem essa força? E a Dalila estava incumbida pelos filisteus, pelos seus chefes, de descobrir qual é aquela força que tinha Sansão. De onde é que vinha isso? Como que um homem ia poder pegar um portão de toneladas e levar lá no topo da montanha? Dizer, como poderia isso? Quando amarravam ele com uma corda nova, toda enrolada, ele simplesmente espichava os braços e a corda quebrava. E ela estava ali com essa incumbência. Irmãos, e não pensem, o diabo está sempre ao nosso derredor, nos observando. Porque ele pensa, ele não quer que você tenha sucesso espiritual. Aí diz assim, e ele disse, se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então enfraqueceria e perderia a força. Ele foi contando uma história, contando outra, até que não teve mais o que ele fazer, e ele contou onde estava a força dele. Se nós continuarmos lendo, ele disse, minha força está no meu cabelo.
E a Bíblia diz assim que o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu, e ele é um poderio, é um poder até sobre os anjos. Isso é interessante. Por isso Paulo disse assim, se você tosquear o cabelo, pode cortar, rapar, que é a mesma coisa. Por isso nós ensinamos as nossas mulheres a cuidar disso, para ter força, para ter poder. A Bíblia diz que se a mulher cortar o cabelo, ela desonra o marido. Verdade. É o que diz a Bíblia. Eu não vou entrar em detalhes, só para citar para vocês. E se desonra o marido, ele é o cabeça dela. E quem é o cabeça do marido? É Deus. Então automaticamente desonra a Deus. Mas deixa eu voltar ao meu assunto aqui. Então Sansão, ele não estava preocupado com a salvação dele. Ele tentou enrolar porque não saiu bem. Porque ela foi insistente, ela insistiu até que uma hora ele resolveu lhe contar. Bom, para parar de me incomodar, eu vou contar o que aconteceu. E quando ele contou o segredo, ela não perdeu tempo. A hora que ele adormeceu, ela passou a tesoura na navalha no cabelo dele. E quando os filisteus vieram, ele achou que ia sair bem mais uma vez. Agora, não tem nenhum problema. E quando ele se acordou, ele não pôde fazer nada, então os filisteus vieram e pegaram ele. Aí o Lombrana vai dizendo assim, ó, Sansão é muito parecido com a igreja. A igreja começou correto. Ela começou na direção correta. Às vezes o indivíduo, a pessoa, nós começamos bem. Ela começou correta, e ela inclinou e foi chamado como eu dizendo, e ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor. Aí estava a diferença. Servia a Deus, fazia tudo bem feito. Aí diz assim o irmão Brana, ele guardava as palavras, cumpria os seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Ela começou, como que nós diríamos, com a expressão do mundo, começou com o pé direito. Começou guardando os mandamentos do Senhor. E enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Quer ser usado por Deus? Temos que seguir a Deus. Seguir o que é? Como que segue a Deus? Seguindo a sua palavra. Amém. Aí diz assim, pois Deus pode guardar qualquer pessoa que segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado, distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia, e adoramos pela palavra escrita, e adoramos no Espírito e em verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após outras coisas, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Ele achava que ele tinha tudo, que estava tudo certo. Estava fazendo tudo que era errado. Por certo, o pai dizia assim, onde é que você vai, rapaz? Eu vou lá no meio do raio dos filisteus. E veja, enquanto ele conseguia se manter ainda, guardando aquele segredo que Deus deu para ele conseguiu se dar bem. Mas quando ele entregou o seu segredo, o diabo ficou olhando, observando, e Dalila estava ali até que ofereceram muito dinheiro, por certo, para ela. E ela ficou ali com a incumbência de descobrir o que aquele homem tinha de valor. Irmãos, por isso Jesus disse assim, se um homem olhar para uma mulher e cobiçar em seu coração, já adulterou com ela. Mas antigamente não era assim. Nos tempos passados, ela só tinha problema se pegassem no pleno ato adulterando. Mas Jesus disse, não é somente isso. Mas se um homem colocar, adulterar em seu coração, olhar para uma mulher e cobiçar, já adulterou com ela. Então é assim, vai deixando, as coisas vão andando e nós achamos que nada faz mal e tem importância. Mas daqui a pouco Deus puxa a corda de volta. Se quer um acerto de conta, então onde é que nós vamos acertar essas coisas? Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se nós estamos seguindo a Escritura ou não. É aí onde entra a graça de Deus. Se você está esforçando para viver,
a palavra de Deus, você tem algumas coisas que você não consegue, é diferente. Você lembra, eu já contei para aqui alguma vez, quem sabe os mais novos não, existia um pai que tinha um menino, trabalhador, e ele disse assim, eu vou pro povo, vou fazer umas compras, eu vou sair e volto à tardinha. E eu tenho aquele monte de lenha, você racha ele para nós guardarmos. E o menino foi lá e começou a rachar. Rachou, de repente chegou tinha um pau cheio de forquilha, um pedaço que estava todo cheio de forquilha, e o menino começou a bater naquela forquilha, e não tinha jeito de rachar, descascava aquilo, ele não ia, e estava chorando. Quando o pai chegou, disse, o que está acontecendo? Dizer, você não rachou a lenha? Sim, eu rachei, tem uma quantia lá, falta esse pau aqui, mas eu não consigo rachar, por isso eu estou chorando. Aí o pai disse, então tá bem, tu já fez a tua parte, dá para mim esse machado agora. E o pai destroçou com a sua força que pouco. Então é assim, quando você está tentando viver para Deus, lutando o melhor do teu entendimento, se você der um resvalão, a Bíblia diz assim, aquele levanta, bata por ele e siga em frente. Deus, para isso, ficou a graça de Deus. Aleluia. A graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Jesus veio e morreu e pagou os pecados nossos. Ele acabou com isso. E levou as nossas enfermidades, nossos problemas, tudo aquilo que nós tínhamos de ruim, Deus tomou para si. Aí diz o irmão Brando assim, lembra-se, nós não viemos aqui para um piquenique. Nós viemos nessa terra, porém nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam cristão, aí que está um problema sério. Vou me batizar e daí tudo vai ficar bem. Vou te contar uma história que daí a coisa fica feia. Mas nós somos chamados para batalhar pela fé, para darmos testemunho da verdade. Aí diz assim, muitas pessoas somente pensam que quando elas tornam-se cristãos, que isso é tudo. Que isso é tudo. Isso é tudo que elas teriam que fazer. Que isso resolve o assunto para sempre. Contanto que elas sejam cristãos. E todas as coisas virão facilmente. As igrejas falam assim, vindem aqui, venham aqui, e vocês não vão sofrer mais. Nós dizemos diferente, o que a Bíblia diz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Amém. De ser cristão não é vir para um piquenique, porque o diabo vai atacar você. Porque não vou pensar vocês que o diabo está preocupado com quem não tem nada a ver com ele. Você acha que nessas religiões onde fazem qualquer coisa, onde tudo vale, nada faz mal, tem importância, não tem nenhum problema, pensa que o diabo tem algum especialista lá cuidando, observando e lutando lá? Não! Lá nas igrejas, na metodista, na batista, no mundo das denominações, sabe quem está lá fazendo a guarda, irmão Rogério? Um diabo velho, acabado, muito acabado. Está lá, deitadão lá, porque não tem problema. Lá nada faz mal e tem importância, tudo está certo. Não tem nenhum problema, adulterar, prostituir, mentir. O interessante é que leva o dinheiro. Vocês sabem disso. Mas aqui, por isso que o irmão Brando diz, aqui você não veio para um piquenique. Aqui está em jogo a tua alma. Aleluia. Por isso Jesus fez questão de orar por nós, disse, Pai, cuide deles. Jesus por você e por mim. Não disse, tire a tentação, não. Livre da tentação, livre do mal. Aleluia. Essa é a realidade. Se ele fosse sair do mundo, Jesus disse, não precisa tirar isso do mundo. Não peço que não tire do mundo. Se tirar do mundo, nós temos que ir para a sepultura. Mas eu peço livres do mal, não deixe cair em tentação. As tentações vêm. Mas o sangue de Jesus Cristo nos livra e nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Amém. Se vem problema, claro que vem problema. Você é tentado, e sabe onde é que vem a maior tentação? Como é que você é tentado violentamente? É na tua mente. O diabo vem aqui e se desenvolve. Deus e o diabo tramam uma luta muito violenta na tua mente. Vem os pensamentos bons e os pensamentos ruins. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então como é que vem a dúvida? Ouvir qualquer outra coisa.
Tudo que não é a palavra de Deus não traz fé. Fé é promovida por ouvir a palavra de Deus. Então, o diabo não está preocupado assim com o mundo lá fora. Ele está preocupado com nós que viemos aqui servir a Deus pela palavra de Deus. O irmão Bela pegou uma mensagem chamada falando da luz do entardecer. A Bíblia diz que haveria luz no final do dia. E naquele tempo que praticamente não tem mais luz, que está escurecendo, que não é dia e não é noite, nessa hora é ruim de andar, é ruim de você ver, você não enxerga nada. E quando está clareando o dia, e quando está uma pressionando a outra. Mas nesse tempo, o povo que andava sentado sobre as trevas, a Bíblia diz que viram uma grande luz. Para esses a luz raiou. E eu e você temos contado nisso. Irmãos, se há um pouquinho de luz nesse tempo, esse tempo é um tempo de grandes trevas, grande escuridão. Dizer que as pessoas não veem nada a respeito do que é cristianismo. Nada. Se pergunta assim, você é um cristão, é um cristã? Sabe o que você ouve? Eu sou Assembleia de Deus, eu sou metodista, eu sou batista. E você não está perguntando para ele se ele é batista ou metodista. Você quer saber se ele é cristão. E cristão é ser como Cristo. E você já pensou, irmão, uma coisa? Jesus assentado na frente de uma televisão, hoje mesmo vendo um celular, olhando pornografia, olhando coisa que não presta. Olhando essas mentiragens que existem por aí. Até mesmo cultos que dizem que cantores evangélicos são homenagem ao diabo, é cultos a demônios, e nós ficamos ali comendo daquilo. Então nós precisamos olhar para essas coisas, nós precisamos ver onde estamos parados, Deus quer nos cuidar. E então diz o irmão, não viemos para um piquenique, nós viemos aqui para lutar, contanto que eles sejam um em Cristo, todas as coisas sempre. Contanto que eles sejam um em Cristo, todas as coisas virão facilmente. Eles pensam nisso. Nunca ponha isso em tua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. O que Paulo disse? Paulo não disse assim, eu fui molenga. Não é isso? Não, Paulo disse para a morte, onde é que está a morte o teu aguilhão? Onde é que está o inferno a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Aí ele disse assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Desde agora uma coroa me está guardada. Para você somente, Paulo? Não, para todos aqueles que amarem a vinda de Jesus. Amém. Às vezes você não esperamos a vinda de Jesus, mas nós temos que amar isso, porque quem ama realmente está ali flamejando, ele quer. Aí diz assim, irmão, nós vamos então para lutar o bom combate da fé. E eu me pergunto, eu me torno um cristão para entrar em linha de batalha. Por que você tornou-se um cristão? Dizer, para tudo vir facilmente, não é assim, irmão. Deus cuida de nós. Eu conheço, irmão, já sou um cristão há 46 anos mais ou menos. Irmãos, quando eu me tornei um cristão, o povo que nós dizemos, o povo da mensagem, não tinha povo mais pobre do que eles. Paupérrimo, não tinha nada. A gente não tinha nada e não conhecia nada do Evangelho. Nós vemos cruz da dentro de fora, nada a ver com Deus. Mas irmãos, hoje você chega, não para nos vangloriar, dizer alguma coisa, gente, é um povo elitizado. Olha para o povo da mensagem hoje em dia. Você vai numa igreja, numa reunião, gente muito rica. Eu conheci um menino que não tinha nem roupa. Ele tinha 2 mudas de roupa, duas camisas, tirava uma, tinha que vestir e lavar aquela. Irmãos, ele é um super milionário. Como? Porque Deus deu a condição, Deus trouxe e mostrou que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Mas deixa eu contar o testemunho dele. Ele, quando não era um cristão, as irmãs dele tinham casa de prostituição. Antigamente chamava a zona de meretrício. Hoje está mais moderno, outras tem hoje chamam de boates ou alguma coisa parecida com isso. Não é isso? Naquele tempo não era. E ele morava com essa irmã dele. E ele roubou do cunhado dele um gravador. Lembra que era gravador? Parecia que era um gravador. Alguma coisa assim. E ele foi aquilo lá, ele foi trocando. Né? Então, ele tornou-se um cristão e que estava com ele.
E ele trocou por um outro produto, que pode dizer assim, não, mas isso foi lá no tempo de atrás. Tem coisa que Deus não olha, mas tem coisa que tu pode restituir, aquilo vai ser bom, aquilo vai dar um testemunho para alguém. E esse cunhado dele morava longe. E ele conversando com o meu irmão, conversando com o pastor sobre isso, e ele tinha trocado aquele gravador, não era mais gravador, era um outro aparelho. Mas ele não tinha dinheiro, ele era pobre ainda. Aí alguém disse, vai lá, conte para ele e dê esse que você tem agora. Não lembro o que ele possuía. Conte que foi você que roubou, e você tem aquilo, hoje em dia é isso aqui, tu não tem outra coisa. E acerte com ele. Foi o que ele fez. E parece que Deus tomou aquilo. Quem pagou a mudança dele lá no interior, onde ele morava, para vir morar em Chapecó, fui eu. Ele veio comigo. Hoje eu não tenho nada, ainda continuo pobre, poucas coisas, vivo feliz com o que tenho. Mas ele é muito rico. E vários outros eu conheço também assim. Aí diz o irmão Branco assim, muita gente ia para hotéis, eu nem sei por que estou entrando nisso, mas ele ia no hotel e depois na hora de ir para casa, ele botava aquelas toalhas que estavam dentro do hotel, na mala dele e levava embora. E ele falou assim, muita gente depois de tornar um cristão foi devolver as toalhas que tinha trazido para casa, porque o Espírito constrange. Você, muitas vezes, Deus pegou, claro que Deus pegou aquilo do passado, não vale mais nada. Mas se você tem a oportunidade de voltar lá e fazer com que a pessoa conheça quem você é hoje, Deus louva aquilo. Eu tenho um primo da minha esposa, que ele disse assim, certa vez ele era professor e a esposa era professora. E eles resolveram parar de ser professor e foram morar num lugar, umas montanhas, um lugar difícil, que tinha que plantar com espingarda e colher com laço. Difícil. Estou dando para vocês dizer como era difícil no interiorzão. E ele foi lá e trabalhou um pouco e andou passando fome, se não fosse os parentes ajudar, que moravam perto, passaria fome. Aí ele resolveu voltar para a prefeitura e ser professor de novo. E vendeu a terra, isso que eu vou mostrar para vocês agora, é muito tremendo. E vendeu a terra para um senhor, e esse homem que comprou a terra, comprou fiado, para pagar também. E ele foi trabalhar e estava tranquilo. E deu uma crise de doença naqueles tempos, chamava aquela doença do grupo, uma coisa assim, dava e matava a criança assim rapidamente. Aí ele teve que vender a terra para tentar salvar as crianças. Ele pegou dinheiro para médico e pagando, para tentar salvar os filhos, não conseguiu. E depois que tudo passou, ele procurou o meu primo lá e perguntou para ele, eu vim aqui para nós fazer um acerto. A terra não tem mais. Eu gastei, veio a oportunidade de gastar por causa de doença, eu tentei salvar meus filhos, não consegui, mas agora eu tenho que trabalhar e vim aqui para nós resolver como vamos fazer. E esse homem não era um cristão. Esse Romalinda era um professor, até o pai, ele era de descendência espírita. E espírita tem esse assunto de fazer boas obras. É uma parte. Dizer, obras sem fé é morta, e fé sem obra também é morta. Aí ele disse que chegando, conversou com esse homem, disse, esse é meu primo me contando, entendeu? O homem chegou, conversou comigo e eu olhei para a situação. Eu já estava vivendo, eu tinha meu salário, a mulher depois tinha salário, não tinha casa, não tinha nada. Entendeu? Mas eu naquela hora, então, a que eu tinha vendido e comprado aquela terra. Alguma coisa me colocou no meu coração de não cobrar nada daquele homem. Eu disse, fulano, vai embora. Você vai trabalhar e vai lutar e você não me deve nada, nem um centavo. Daí ele disse assim, você sabe que naquela hora eu creio que Deus pagou minhas dívidas para o futuro, ele disse, eu não tinha dívida. Deus pagou minhas dívidas para o futuro, porque eu nunca comprei uma caixa de fósforo fiado, mais, nunca. Amém. Se Deus me guardou, me abençoou, e eu hoje um homem, ser um professor aposentado, da prática, muito bem velho, mas um homem muito bem de vida, que fez alguma coisa e Deus olhou para aquilo, ele disse, aquilo foi Deus que perdoou minhas dívidas, porque eu só comprei coisas à vista. E me mostrou vários testemunhos, depois que eu tornou um cristão nas Assembleias de Deus. Então nós precisamos olhar para essas coisas, Deus olha. Nós viemos para o mundo, não foi para a mensagem, para esse lugar aqui. Irmão, se nós quisessem vida frouxa, dizer, sombra boia, fresca, ficávamos lá fora. Essa é a realidade.
aqui você vai ver que sempre você vai ter problemas. Todo dia tem um problema novo. Quando não é uma coisa, é outra. Mas sabe que viver sem Deus, o mundo é uma praga. Não dá. Agora com Deus, por maiores problemas que você tem, você vai enfrentando e você vive feliz. Porque você sabe que daqui a pouco, quando esse tabernáculo velho se desfizer, esse galpão, essa coisa que está acabada já, quando esse tabernáculo velho se desfizer, a Bíblia diz, Paulo dizendo que nós temos não uma coisa feita por mão de homem, mas temos um edifício no céu feito por Deus. Aleluia. Esse tabernáculo velho vai passar, vai acabar, mas nós temos um corpo novo esperando por nós, na glória. E se Sansão estivesse olhado para essas coisas e não olhado para a vida carnal, ele tinha se dado bem e o povo dele tinha se dado bem. Mas o Mobrana fala assim, Sansão começou a fazer malandragem. Ele não obedeceu o pai, não obedeceu a mãe. E ele foi chamado para realmente colocar os filisteus no seu lugar. De acabar com os filisteus. Mas ele foi sem sorte. Por quê? Sem sorte? Porque ele quis uma sorte para ele. Ele começou a namorar uma mulher, namorar outra, e não olhar para as moças de Israel. Ele queria ir lá no meio do mundo lá e viver namorando lá, até que ele se deu mal mesmo. Ele fez muitas coisas boas, claro, ele fez sucesso, ele trouxe um juízo sobre os filisteus muitas vezes. Mas se ele tivesse se comportado como um cristão, ele teria vencido e teria sido vitorioso, não teria tido problema como ele teve. Quando prenderam ele, primeira coisa que o diabo fez, os filisteus fizeram, foi arrancar os olhos dele, não foi furar, arrancar. A Bíblia diz que arrancaram os olhos dele. E levaram ele para ser escravo, para puxar um moinho, um homem de força, era um boi de força, tocar um moinho para os filisteus. Mas, depois que ele caiu no problema, por certo ele muitas vezes parava e pensava e dizia, o que eu fui fazer? Eu deveria ter vigiado. E ele, por certo, muitas noites e muitos dias, que para ele tudo era noite, daí só estava embaixo do chicote dos filisteus, e ele estava ali em dificuldade, em problema, até que um dia ele foi conversando com Deus e dizendo para Deus que ele queria uma oportunidade nova. Ele foi chamado para vencer os filisteus. Irmão, quem sabe você foi chamado, eu fui chamado, nós viemos chamar. Quantas pessoas são chamadas e não param, não reconhecem isso? Viemos para combater o bom combate da fé. E muitas vezes ficamos amarrados, não podemos vencer ter um vício, não podemos vencer aquela coisa de mentira, aquela coisa de usar uma roupa decente, aquela coisa de não cortar o cabelo. Se ainda levamos para esse lado e razoamos. Mas lembra, tu tem que lutar pela fé que Deus te deu. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então ouça a palavra de Deus. Que essa vai te dar força, vai te dar músculo. E vejam bem, quando no dia de festa, quando comemoravam a festa do rei Dagom, Deus Dagom, um rei dos filisteus, o Deus dos filisteus, estavam reunidos. Diz a Bíblia que só em cima, no telhado, tinha 3.000 pessoas. E o mais estava tudo cheio, num tempo muito grande. E Sansão era levado, guiado pelo menino. E ele chegou, por certo, perto das colunas e começou a palpar, porque ele pediu para o menino, me leva nas colunas do templo. Eu quero ver como é que elas são. E o menino levou. E ele chegou e começou a palpar naquelas colunas. Começou a observar as colunas do templo. Ele lembrava, eu fui chamado para pôr fim nos filisteus. Era para me acabar com essa raça. Deus te chamou para você pôr fim ao pecado, à incredulidade, aos problemas. Então você tem que esforçar por isso. Você entre na mente do diabo e veja o que ele está fazendo de errado na tua vida. Sabe o que, ó, isso aqui é o que o diabo planejou para mim. Mas Deus tem planejado uma vida melhor, bem melhor do que essa. Só você se esforçar e você terá um lugar no céu. A Bíblia fala assim, ó, desde os dias de João Batista, o próprio Jesus dizendo, se faz violência pelo reino do céu, e os que se esforçam se apoderam dele. Então não é na moleza porque você toma o céu, ele é tomado por esforço. Não é fácil você vir aqui na igreja, não é fácil você ler a Bíblia, ler as mensagens, orar, procurar ser um cristão, diante de tanta oferta que tem no mundo. Não é fácil? Claro que não é fácil. Mas uma coisa essa aí não é impossível. Você tem que colocar força
para você ser cristão. E você terá um galardão no céu. Quer dizer, nós teremos um lugar no céu. Quer dizer, quando nós olhamos para nós, parece que não adianta. Mas se você olha e vê assim que Deus, Jesus, Ele pode todas as coisas, e Ele mora em você, então você é mais que vencedor por Jesus Cristo. Precisamos lutar pela fé. Sansão estava ali perto das colunas, e observou que tamanho eram as colunas que sustentavam aquele tempo, e ele pediu para Deus assim: Senhor, esforça-me mais uma vez. E naquela hora, por certo, ele botou a mão no seu cabelo. E viu que tinha crescido mais novamente, o seu cabelo estava grande. E naquela hora, por certo, começou a enrijecer os seus músculos. Começou a pegar, sentiu o poder de Deus chegar nele. E ele disse assim, somente uma vez mais. Porque ele sabia que a hora que ele empurrava as colunas, o tempo cairia em cima dele. E disse, somente uma vez mais, Senhor, que morra eu com os filisteus, mas eu vingue os meus olhos. E naquela hora ele empurrou aquelas colunas e o templo veio abaixo. E a Bíblia diz que ele matou muito mais filisteus no dia da sua morte do que ele matou durante toda a sua vida. Ele é para exterminar os filisteus, não pode, mas ele fez uma devassa quando ele faleceu, quando ele morreu, junto com os filisteus, mas ele provou que existia um Deus para aquele mundo de fora olhar. Irmãos, pense que o mundo não observa você. As pessoas observam, os teus colegas de igreja, eles olham aquelas moças, aqueles moços, eles ficam observando a tua vida. As pessoas estão de olho em nós, para ver se realmente o que nós falamos, a gente fala, a gente produz, a gente faz. A gente se esforça, se falhar, nós temos um advogado junto ao Pai que nos manda levantar e andar de novo. Ele está ali pronto para nos socorrer e nos ajudar. Então o maior problema das pessoas hoje não é encarar, irmão. Porque quando vem para dentro da mensagem, vem para esse lugar, encontram realmente uma resistência do diabo muito grande. E só tem um jeito da pessoa se firmar neste evangelho sagrado que é a palavra de Deus. Se Deus realmente revelar o que é a Bíblia para ele. Mostrar o tempo que nós estamos vivendo. Se você dá uma passada no tempo, assim, vamos olhar o tempo de Daniel. Olha o tempo de Daniel. O que passaram aqueles homens naqueles dias? Mas eles não estavam nem aí, não tinham sua vida por preciosa. E Deus cuidava de cada um deles. Deus cuidava dos seus passos, tudo o que acontecia com eles. Foram trazidos cativo para dentro da Babilônia e eles manteram a vida cristã lá dentro da Babilônia. Eles tiveram a condição de viver o evangelho dentro de onde eles estavam. Procuraram fazer aquilo que a Bíblia dizia e Deus honrou aquilo. Que eles se tornaram governador. Foram homens que estiveram trabalhando pela Babilônia. Então, quando você vem para a mensagem, a pessoa geralmente vem e ela fica, depois que está aqui, ela começa a ver a responsabilidade que é ser cristão. Não a responsabilidade de entrar nessas portas, mas a responsabilidade que você tem com Deus. Quer dizer, aí a coisa fica pesada. Se Deus não cuidar, é como diz a Bíblia, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os pedreiros, vamos dizer, os carpinteiros. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Já é inútil levantar cedo, já é inútil esforçar, não vale a pena. Porque Deus tem que dar a revelação do que é esta mensagem desse dia. Malaquias capítulo 4, diz, eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos filhos de volta à fé dos pais. Que é nossos pais. Por isso nós batizamos em nome de Jesus Cristo. Por isso nós temos a Santa Ceia com os apóstolos tinham, com pão, asmo e vinho puro. Por isso nós ensinamos aquilo que a Bíblia ensina, e as pessoas que tomam a palavra de Deus, elas querem morar no céu, então tem que seguir aqui está o roteiro, é o caminho. Foi para cada um de nós isso. E o que nós temos que fazer é orar para que Deus nos mantenha. Aí você vê todo o Velho Testamento, vê Isaías, veja Jeremias. Eles não tiveram a vida por preciosa, Deus cuidou deles. Deus estava ali pronto para cuidar. Deus teria cuidado de Sansão se ele tivesse simplesmente
vigiado a sua vida. Então olhe, veja aquilo que é maléfico, que aquilo vem do diabo. E o diabo quer matar, roubar e destruir. E o caminho dele é o inferno. A Bíblia diz assim que tem um caminho largo e um caminho estreito. O caminho estreito em que entra um a um, um atrás do outro. O caminho estreito leva à vida. A porta larga, o caminho largo leva à perdição. E a Bíblia diz assim que muitos entram por ele. Então aqui nesse caminho estreito tem um hino que fala assim: um a um entraremos nesse lar de bem supremo, onde o Salvador chamar a mim e a ti. Uma salvação individual. Você vê e às vezes um parente não vê. Você vê, o filho não vê. Você vê, a esposa não vê. E vice-versa. Dizer, porque isso aí é questão de Deus chamar. Deus mostrar. De Deus traçou uma linha para nós. Lá antes da fundação do mundo. E nós temos que caminhar nessa linha. É verdade, é isso. Você não tem como fugir. Mesmo que você não queira, você é constrangido pelo Espírito a batalhar pela fé. Dizer, você é levado para esse lado. Você sempre está lutando. Parece que algo não... Quando você não consegue vencer alguma coisa, vem automaticamente alguma coisa, vem uma força superior e você vinga os olhos que o diabo arrancou de você uma vez. Vamos ficar de pé? Que Deus continue nos ajudando. Essa é realmente uma história linda, muito bonita de ver, a história de Sansão. Por um lado triste, horrorosa, porque ele não tomou daquilo que Deus determinou para ele. Ele não deu interesse pela palavra de Deus. Mas quando nós olhamos e queremos fazer, então Deus está do nosso lado e nos guia. Nos amém. Vamos orar então. Pai bendito, aqui estamos, Senhor, falando sobre esse homem, Senhor. O Umbanda tomou como personagem, quando ele leu essa escritura, ele poria ela deitada numa cama e ali traria problemas e dificuldades, e todos aqueles que se envolveriam com ela, viria a tribulação sobre eles. E os filhos e as filhas viriam a diferença. Então nós estamos aqui, Senhor Deus, para dizer nesta noite que nós cremos no Teu Evangelho, Senhor. Fomos chamados para viver a Tua palavra. Então nós cremos que nós estamos fora desse sistema que foi chamado. E o Senhor, porque eles não quiseram, o Senhor colocou sobre um jugo, sobre um problema difícil, e eles não conseguem entender que são incrédulos, Senhor. Mas os teus filhos e tuas filhas, a Bíblia diz que é muito, Senhor, chamado, poucos escolhidos. Mas nós estamos aqui lutando pela fé que o Senhor deu para Pedro, para Paulo, para aqueles homens do passado. E o Senhor disse que nos levaria, Senhor Deus, em Malaquias capítulo 4, prometeu de nos levar na fé deles. E nós, para ter a fé que eles tiveram, temos que fazer o que eles fizeram, nos esforçar por isso. Então eu peço nesta hora, Senhor, ajuda-nos a enfrentarmos o dia a dia, felizes por sermos chamados para a Tua palavra. Sabemos que aquele dia no Calvário, Senhor Deus, aquele dia que o Senhor foi lá e morreu, o Senhor pagou o meu pecado e o pecado de cada um, e eu sou feliz por o Senhor ter me chamado desse monturo e nos levado para a Tua palavra. Senhor, de onde nós saímos? Quem nós éramos, Senhor? E hoje onde estamos querendo, Senhor, nos esforçar para chegarmos ao final. Dá-nos então agora um bom retorno para os nossos lares, Senhor. Enquanto nós despedimos, nos leve em paz, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde cada um de vocês. Alguém pediu oração? Mais alguém quer que oramos? Quer celebrar a oração? Antes do irmão orar, Sim. eu quero contar um testemunho que a irmã Claudete me contou. Eu acho que alguns devem lembrar da irmã Olga. Ela era argentina. Ela esteve aqui, ela e a filha dela, a irmã Rócio. Acho que é Rócio, né? E ela pediu oração para a irmã Claudete sobre um filho, né, irmã Claudete? Que estava com problema nas pernas e os médicos iam amputar. Quebrou, né? Eles iam amputar, mas as duas pernas iam ser amputadas, né? E a irmã Claudete, ela pediu oração para a irmã Claudete, e a irmã Claudete não lembra se pediu ou não oração, mas enfim, foi orado. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, as duas pernas, o homem está são novamente. Amém. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz, né? Os homens médicos não podem fazer mais nada. A outra coisa é que ela está ansiosa para vir para congregar com nós. Amém. Conversei com a cunhada dela, a irmã dela, lá onde eu trabalho, e ela disse que a irmã Olga falou que ficou maravilhada com o culto aqui. Essa pessoa que me falou congrega
congregação cristã ali. É assim. Aí, congregação cristã. E aí ela disse que